Olá, gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? Tudo bem? E mais uma vez, né? Chegou a sexta-feira, para muitos finalmente sexta-feira, né? Que maravilha estarmos aqui nesse momento. Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Vamos aí esperar aí o Instagram entregar, né? A live sempre demora um pouquinho pro Instagram entregar, avisar que a live começou. Então, enquanto isso, a gente vai escutando esse louvor, né? Vamos escutando esse louvor, meditando. Enfim, chegou sexta-feira, pra glória de Deus. A Iris já chegou. Bom dia, Iris. Tudo bem? Dormiu bem? Acordou bem? Mais uma vez, né? Mais um dia que o Senhor nos permitiu despertar da cama, né, Iris? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. O Senhor nos permitiu, nos deu essa rica oportunidade, né, da gente despertar nesse dia, né? Talvez para muitos isso não foi possível, mas glória a Deus, né? Nós temos a dádiva de poder despertar. O despertar de Deus é a nova oportunidade, né, que Deus nos dá, né? É a nova oportunidade que Deus nos dá. Eu amo esse louvor. Tô aprendendo a mexer aqui nas coisas da live. É isso. Amo esse louvor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, só Ele abre o mar da nossa vida, né? Deus abençoe, que Deus abençoe você, sua vida. A minha mãe aí chegando aí na live. Bom dia, mãe. Daqui a pouco ela entra também. Deixa eu ver, gente, sou o quê? Ah, meu Deus. Olha os efeitos. Isso aqui é do filtro, gente. Apareceu pra vocês. É do filtro, essas frases aí, é do filtro. O filtro que a gente coloca pra melhorar, né? Mas amém. Glória a Deus por mais um dia, Graças a Deus. Graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos deu, né? É um motivo de muita alegria e de muita gratidão. Nós agradecemos muito a Deus por essa bênção, né? Você já agradeceu pelo dia de hoje? Hoje eu já agradeci, já tive o meu momento individual com Deus, né? Hoje eu já tive meu momento, já um momento de intimidade com o Senhor. Já agradeci, e a gratidão, né, gente, é tudo. A gratidão é tudo. A gratidão é tudo na nossa vida, né? Não tem como a gente não ser grato a Deus, né? Ser grato pelas simples coisas da vida, né? Sejamos gratos ao Senhor, né? Que o nosso coração venha a ser cheio de gratidão, né? Eu acredito que o povo de Israel, o fato deles poderem ter ficado 40 anos no deserto, né? Eles não reconheceram, o povo de Israel não reconheceu que o Senhor era Deus, né? O povo de Israel não reconheceu. Ele não reconheceu. E eu acredito que ele não agradeceu, né? Porque Deus era a nuvem, né? No dia quente, ele era a coluna de fogo no dia frio, né? Era alimento na fome, era
a água que saía da rocha quando se tinha sede, mas ainda assim aquele povo, né, não agradecia, aquele povo murmurava e aquele povo queria continuar a comer as cebolas do Egito, né? Eles muitas das vezes falaram que eles preferiam voltar para trás, voltar a ser escravo, voltar a ser obrigado, né, viver uma vida que era obrigatório, né, o trabalho, porque o povo do Egito sabia que o povo de Israel era um povo forte, as mulheres eram mulheres fortes, eram mulheres muito férteis, né? Então o povo muitas das vezes queria voltar a ser um povo cativo, né? O povo ele queria voltar a ser um povo cativo e por esse motivo ele queria voltar a comer cebolas do Egito, né? Eles preferiam ficar lá no Egito vivendo aquela vida que eles tinham e por esse motivo muitos deles morreram no meio do caminho, né? Eles não tinham um coração cheio de gratidão para poder agradecer a Deus por Deus ter livrado eles. E aquele povo, ele viu muitos milagres. Eles viram muitos milagres. Eles viram o mar se abrir. Eles viram bom dia. Bom dia, Eliezer. Acho que é assim, né? Então aquele povo, ele era um povo que não era um povo grato a Deus, né? Deus dava maná, Deus era a coluna de fogo, Deus era a nuvem no deserto no dia quente. E ainda assim, aquele povo fez um bezerro de ouro, aquele povo fez um deus de ouro. Eles preferiam servir outros deuses, preferiam voltar a ser escravo. Mas por quê? Tudo isso vai de uma mentalidade escrava. É aquele ditado, né? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Tudo vai da tua mentalidade, né? Se a sua mentalidade não mudar, a sua vida não vai mudar. Você pode mudar de lugar, você pode mudar de amigos, mas você só vai mudar para novos lugares diferentes. Lugares diferentes, você pode estar para um lugar novo, mas vai ser lugares diferentes, porém a sua mentalidade não vai mudar, então você não vai ter uma vida diferente. Sua vida não vai ser diferente, só vai ser novos amigos, só vai ser uma nova casa, só vai ser uma nova cidade, só vai ser um novo lugar, só vai ser novas pessoas, mas a sua vida vai continuar sendo a mesma, porque a sua mente continua sendo uma mente escrava, a sua mente continua sendo uma mente cativa. Você saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro de você, né? É aquilo que eu costumo dizer, mesmas atitudes serão os mesmos resultados, não vai ser diferente, sempre será assim. Não tem como viver uma nova vida se você não mudar a sua consciência, se você não mudar a sua mentalidade. Nós temos que expandir a nossa mente, nós temos que expandir a nossa consciência. E aquele povo no deserto não tinha a mente expandida. Eles não queriam celebrar porque eles estavam sendo totalmente dependentes de Deus. Mas porque quando a gente se encontra na dependência de Deus, nós nos encontramos fora do controle. Então nós temos a necessidade de estarmos no controle. Nós temos a necessidade de nos sentirmos no controle. E quando a gente tem o controle da nossa vida, Deus perde o controle. E a gente se torna pessoas ingratas. Por isso que eu falei da importância de você agradecer. Então agradeça a Deus, agradeça ao Senhor por esse dia, por essa sexta-feira, por esse novo dia que Ele te deu, por esse novo dia que o Senhor te deu aí como um presente, literalmente um presente, o agora, o momento que a gente está aqui. É um presente, então desfruta desse presente. Enche seu coração de gratidão. A gratidão, ela pode mudar o seu dia. A gratidão, ela pode mudar a sua frequência. Ela pode mudar, sim, a sua energia. Tá bom? Eu disse em lives passadas como eu fazia para poder mudar a minha energia, para mudar o meu humor, né? Praticamente é isso. A energia, a frequência, ela é como se fosse o seu humor, né? Ela pode mudar, sim. Pode mudar e deve. Nós conseguimos mudar. Deixa eu colocar o nosso fundo musical aqui, vou deixar baixinho pra gente já ir pra palavra já. Né? Então, assim, é por isso que é importante a gente ser grato, né? Então, eu creio que aquele povo foi um povo que não viu a terra prometida, se passaram 3 gerações, mas aquele povo
se tornou um povo que não provou da terra prometida, porque foi um povo que não foi grato, um povo que foi totalmente ingrato a tudo que Deus fez por eles. E às vezes nós nos pegamos fazendo a mesma coisa. Nós só enxergamos a situação, mas nós não vemos todos os livramentos, todas as bênçãos que Deus nos dá no meio do caminho, mesmo vivendo algo muito difícil, algo muito doloroso. Nós não conseguimos perceber, nós não conseguimos ver a mão de Deus, né? A gente coloca muito foco no problema. Eu disse isso quarta-feira. A gente coloca muito foco no problema, em vez de ver as pequenas e grandes coisas que Deus nos fez para nos manter de pé até agora, pra gente chegar aonde Ele disse que a gente ia chegar, não é? E sem mais delongas, eu já queria começar lendo a palavra, porque hoje a palavra é forte, tá? Hoje a palavra é forte. Hoje o que Deus me deu aqui, o negócio é bravo. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês o meu devocional, tá bom? Hoje Deus colocou no meu coração muito forte, é isso aqui. Engraçado porque quando eu falei com Deus, assim, eu sempre falo com Deus, Senhor, o que o Senhor quer falar, né? O que eu vou falar na live? E aí o Senhor me deu a palavra, isso já aconteceu outra vez, o Senhor me deu a palavra. E quando eu fui ler o meu devocional, era a palavra, assim, era o texto que falava exatamente sobre isso. E eu achei incrível. Eu sou muito grata, de verdade, ao meu Pai, sabe? Eu sou muito grata a Deus, porque Deus é bom. Em todo tempo, Ele nunca nos deixa assim, de qualquer jeito, né? Então, queria começar a ler com vocês a palavra. E eu estou em Coríntios, comecei Coríntios, né? Então, a nossa passagem hoje vai ser em Coríntios, capítulo 3, tá? Capítulo 3 a gente vai ler do 1 ao 9, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa leitura, a nossa base. Carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios. Irmãos, não lhes pude falar como as espirituais, mas como as carnais, como a criança em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, ou o outro diz, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega não tem um só propósito. O que planta e o que rega tem um só propósito, tanto o que planta, tanto o que rega. E cada um vai ser recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, hoje eu queria falar de um assunto meio polêmico. Mas eu sei que é necessário no nosso meio. Hoje eu queria falar com vocês sobre a inveja que impede as bênçãos.
É isso mesmo, meu povo. É isso mesmo. Então, assim, essa passagem, né, 1 Coríntios retrata sobre os ensinos que Paulo deixa, né, as cartas de Paulo à igreja, às igrejas, né. E então aqui Paulo fala sobre essa divisão, né, que quando a gente é novo espiritualmente, né, falando, nós recebemos alimento. O bebê ele recebe leite, ele não recebe um alimento sólido. Então, quando a gente é neném, a gente recebe o leite materno. Depois que a gente vai crescendo, a gente vai parando de tomar o leite materno, a gente vai amadurecendo, vai crescendo e a gente come alimento sólido, comida sólida, né? Aos pouquinhos vai sendo ingerido no bebê, quando ele vai crescendo, uma papinha, uma comidinha, uma frutinha, até a gente começar a comer o alimento sólido mesmo. E assim com a gente também é no meio de Cristo, né? No mundo espiritual. Assim também é no Evangelho, né? Quando a gente aceita Cristo, nós somos bebezinhos espirituais. Nós tomamos leite, né? A gente ainda não tem o discernimento no espírito. Isso a gente adquire durante a nossa jornada de fé. A gente vai caminhando, dando os passinhos, né? A gente ainda é bebê na fé. Então a gente vai beber no leitinho, vai beber no leite, né? Mas quando a gente se torna um maduro na fé, a gente já começa a comer alimento sólido, a gente já começa a entender a maturidade espiritual, né? Então, o que acontece? Aqui, Paulo tá dizendo sobre as divisões da igreja, né? Que enquanto há divisão, significa que o povo ainda é imaturo espiritualmente, eles ainda bebem leite, e por isso sente esses costumes carnais, né? Ele diz claro aqui, vocês não estão em condições de receber alimento sólido, porque vocês ainda continuam agindo como mundanos, vocês continuam agindo como vocês agiam antes de conhecer a Cristo, vocês ainda estão agindo como pessoas mundanas, né? E aqui ele fala que a inveja, eles estavam sentindo inveja uns dos outros. Por quê? Um falava que era de Apolo, outro falava que era de Paulo, outro falava que era de Pedro. Aí aqui Paulo deixa claro, vocês fazendo isso, vocês estão sendo mundanos. Vocês fazendo isso, vocês estão sendo carnais. Vocês estão sendo são pessoas imaturas que ainda precisam beber leite, né? E quantas pessoas hoje estão assim, estão anos na igreja e ainda não entenderam, não amadureceram. Pessoas que já estão anos no meio, né, do evangelho, que conhecem a Cristo e ainda bebem leite espiritual, ainda não aprenderam a comer alimento sólido, né? Ainda não aprenderam a comer alimento sólido. Então, Paulo deixa bem claro aqui, afinal de contas, para quem o que importa, se você se converteu por meio da palavra de Apolo, o que importa se você se arrependeu pela palavra de Pedro, o que importa se você se arrependeu, se você conheceu a Cristo por meio da palavra de Paulo, o que importa, um planta, o outro rega, mas quem faz crescer e germinar e trazer uma renovação de mente é apenas Deus, é apenas Cristo. Nós somos instrumentos na mão de Deus para trazer as boas novas às pessoas, para trazer arrependimento às almas. Mas não tem que haver divisão entre nós. Fulano tem isso, eu não tenho. Né? Não tem que haver. Quantas pessoas hoje bebem leite materno, bebem leite espiritual do céu, sendo adultas, já sendo pessoas maduras na fé. Pessoas que se permitem ainda sentir inveja umas das outras. Pessoas que permitem se sentir invejas do ministério do outro. Pessoas que sentem inveja do casamento do outro, da relação do outro. E vocês vão ver que isso é muito forte nos dias de hoje.
Isso é muito real nos dias de hoje. Era naqueles dias. Olha quanto tempo tem que Paulo escreveu a carta de Coríntios. Que Paulo sabe, que Paulo fala sobre esse assunto. E nós vivemos hoje isso fielmente, atualmente nos dias de hoje. E parece que isso tem aumentado cada vez mais. Isso tem ficado mais forte. Isso tem ficado cada vez mais visível, o olho, aos nossos olhos está sendo cada vez mais fácil, mais constante de se ver. E então, essa passagem, quando Paulo fala aqui, né, no 1 Coríntios, a gente vê que nós somos ensinados que a inveja vem dos impulsos carnais. A inveja vem dos impulsos carnais. Isso faz parte da nossa carne. Isso faz parte. Então eu quero dizer pra você que Deus me ensinou. Deus, de verdade, eu aprendi que a melhor maneira da gente conseguir superar a inveja, e eu aprendi isso dentro da palavra, que a melhor maneira de você aprender a superar a inveja, passar por cima dela, a vencê-la, quando a gente expõe ela, quando a gente revela ela, quando a gente admite esse sentimento. A primeira mudança para nossa vida, a primeira mudança que a gente pode ter na nossa vida é quando a gente reconhece o nosso erro. É a tomada de consciência. É a tomada de consciência. É a primeira coisa que a gente tem que ter, tem que adquirir, pra gente começar a ter uma mudança de vida. É a gente reconhecer. Então a inveja, a gente vence ela admitindo. Porque o que mata é você sentir um sentimento que é tóxico e você não admitir que você tem ele. É o mesmo que você querer colocar sujeira debaixo do tapete. Pode até você querer se enganar que ela não está ali, mas você no fundo sabe que ela está lá. E vai ser pior. E vai ser pior porque uma hora tudo vem à tona. E vai ser muito pior. E então a gente tem que admitir. Se você sente, admita. Várias vezes eu admito que eu senti inveja. Eu sentia. Né? Quando você sentir inveja, ciúme, esses sentimentos que a Bíblia fala que não vêm de Deus, que não vêm do Espírito, né? O ciúme, a inveja, a mentira, né? Então, a primeira coisa que eu digo pra vocês, que é o que eu faço, eu admito ela, e eu admito os meus sentimentos diante de Deus. Os meus sentimentos ruins. Quando eu reconheço que aquilo não combina com Deus, que aquilo não combina existir dentro de mim. Amém. Então, quando eu reconheço que aquilo que eu tô sentindo não vem de Deus, eu lanço logo pra Deus. Eu ofereço logo, eu peço pra Ele me ajudar. Eu falo, Senhor, por que eu tô sentindo isso? A gente tá falando da inveja. Então, Senhor, por que eu tô sentindo inveja? Fala mesmo, Senhor, eu tô sentindo inveja de ciclano, de Bertano, de fulano. Por que eu tô sentindo isso? Gente, a inveja, eu tava conversando com Deus em relação a isso. E a inveja, ela vem da comparação. É aí que você começa a sentir inveja. Inveja é escassez, é um sentimento de escassez. Sabe por que você sente inveja? Porque você não tem. E é algo que você gostaria de ter. E você vê o seu irmão que tem. Então você se questiona, você começa a se comparar. Poxa, fulano tem algo que eu não tenho. É escassez. Inveja é escassez. Você sente porque você não tem. Você sente porque você não tem. Então primeiro você se compara. Depois aquele sentimento de comparação se torna inveja. Porque você não tem. E você gostaria de ter. Tá? Então, isso eu falei, gente, realmente, Deus me deu essa revelação. A inveja, ela vem da comparação. Porque antes de você sentir inveja, você se comparou. Não, fulano tem um ministério, peraí, eu não tenho ainda o meu. Aí você se comparou, porque você não tem. Deus te prometeu, mas aí Deus deu primeiro pro irmão.
E você viu. Aí você, peraí, eu ainda não tenho. Mas fulano já tem, dele já começou. Fulano já tem um monte de seguidor, fulano já tem um monte de gente, fulano já tem um monte de coisa e o meu ainda não aconteceu. E aí você se compara, mas como eu falei, a inveja vem primeiro da comparação. Você se comparou primeiro, porque você não tem sentimento de escassez. Quem disse que você não tem? Se Deus te prometeu é porque você já tem, já existe. Só não se tornou material ainda para o nosso mundo carnal, mas no mundo espiritual a palavra de Deus não pode voltar vazia. Ela já aconteceu. Se Deus decretou na sua vida, é porque já aconteceu. Já aconteceu, já existe. Então peça ajuda ao Senhor. Você tem livre-arbítrio. Seja sincero para Deus e peça ajuda a Ele. Senhor, me ajude a vencer essa inveja, me ajuda a me livrar desse sentimento, me ajuda a viver livre desse sentimento, né? Qualquer coisa que a gente esconde da gente, qualquer coisa que nós escondemos, que nós sentimos, tem poder sobre nós. Quando você expõe isso para Deus, ali tem uma tomada de consciência e ali o Espírito Santo já começa a trabalhar dentro do seu coração e ele já começa a te libertar desse mal que você quer tanto se livrar. Mas quando... Gente, olha isso que eu tô falando aqui. Quando você esconde, quando você não expõe esse sentimento ruim e tenta esconder ele debaixo do tapete aí dentro do seu coração, esse sentimento, ele toma poder sobre você. Ele toma poder sobre você. Ele tem poder, ele tem a força de te dominar. Agora, quando você expõe, você traz luz, você traz clareza nisso que está errado, fica mais fácil. O Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar dentro de você. Ele começa a te libertar desse sentimento, tá? Ele começa a te libertar dessa prisão, porque isso é uma prisão. Você viver aprisionado pelas suas emoções. Isso é uma prisão. Você tendo idade para comer alimento sólido e tá bebendo leite materno. Mas nós podemos enfraquecer esse poder que nos aprisiona, seja ele o que for, seja inveja, seja fofoca, seja mentira, tá? Seja calúnia. Seja qual sentimento ruim, porque nós somos carnais, nós ainda estamos em corpo de carne, então nós falhamos e corremos sim o risco de não darmos conta, de nos livrarmos de todas as coisas ruins que nós carregamos. Mas quando o Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar em nosso coração, nós somos libertos e verdadeiramente seremos livres. E nós somos livres como? Expondo isso para Deus. Às vezes a gente se esquece que Deus não sonda o nosso coração, as nossas emoções. Deus sonda a nossa mente. A gente se esquece que Deus possa talvez não conhecer aquilo que a gente sente. Deus sabe tudo aquilo que nós sentimos, que aquilo que a gente tem medo, Deus conhece tudo. Deus conhece tudo. Ele sabe de tudo aquilo que passa no nosso coração. Então a gente tem que admitir sim que há momentos em que a gente pode escutar a bênção que alguém recebeu e aquilo ali mexe com você. Isso acontece, nós somos humanos. A questão não é a gente falhar, a questão é que a gente pode sim mudar, a gente pode ser liberto, porque é de glória em glória, é de fé em fé. A gente vai mudando o nosso caráter e tem que deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nosso coração para que nós venhamos ter um caráter semelhante ao de Cristo, dia após dia, de pouco em pouco, para que um dia a gente venha brilhar igual a luz da aurora. Um dia vai chegar e nós vamos brilhar e vai ser dia perfeito. Vai ser dia perfeito, mas é de glória em glória, é de fé em fé, aos poucos. A mãe, quando vai introduzindo o alimento sólido no filhinho, o filhinho vai deixando de tomar leitinho, depois vai começando a comer papinha, bananinha, frutinha amassada. Daqui a pouco, quando pensa que não, conforme ele vai crescendo, aos poucos, não é de uma hora para outra.
O bebê, ele não cresce de uma hora para outra, ele não começa, ele deixa de beber leitinho e começa a comer alimento sólido de um dia para o outro. É aos poucos, nós vamos crescendo gradativamente. Então, hoje, a Bíblia fala que já basta cada dia o seu mal. Se hoje você conseguiu vencer a inveja, amanhã você vai vencer a mentira, e depois de amanhã você vai vencer a fofoca, e você vai vencendo, conforme os dias se passam. Mas primeiro você tem que expor isso pra Deus. Expõe isso que você tá sentindo, gente. Deus é o teu pai. Deus é o teu pai. Desabafa com ele. Desabafa, mas não desabafa só quando você tá com problema, não. Começa a desabafar isso que não está bom em você. Isso que não está agradando a Deus, que ainda resta em você. Começa a desabafar, fala com ele. Senhor, eu sinto ciúme. Por que eu sinto ciúme? Senhor, eu sinto ciúme dessa pessoa. Ciúme de um relacionamento, seja de amizade, seja com familiar, existe ciúme. Mas ciúme não vem de Deus. Por que eu tô sentindo ciúme? Então entregue isso pra Deus. Senhor, por quê? Pai, por que eu tô sentindo isso? Eu não quero sentir. Eu quero ser liberta desse sentimento maligno, porque esse sentimento não vem do Senhor. Mas o que acontece? A gente já se adaptou, a gente já aprendeu a conviver com esses sentimentos. A gente aprendeu a conviver com eles e achar normal. Mas não é. Nós já aprendemos a conviver com esses sentimentos, mas esses sentimentos não vêm de Deus. E como que a gente pode se dizer ser de Cristo? Se a gente ainda sente essas coisas que Deus fala que não é bom. Porque isso não faz mal pro meu próximo, isso faz mal pra mim. Isso faz mal pra você. Essas pedras a mais na sua alma, esse peso a mais que você carrega, é você que carrega isso dentro de você. Você pode não expor, mas admite que isso pesa, é pesado, é cansativo. Que você pode viver uma vida muito mais leve, muito mais livre. Quando você aceita, você reconhece que existe um peso extra nas suas costas, na sua bagagem. E você reconhece que existe esse peso. E você pega, tira ele das costas e apresenta ao Senhor. Porque o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Então, a gente aceitou a viver, a gente se acomodou. A gente deixou esse peso. A gente se acostumou a carregar isso durante o nosso dia, durante a nossa vida. Mas talvez se chegar lá no final, você vai ver que você poderia ter vivido sem esse sentimento que te corroeu durante tanto tempo. Você poderia ter sido livre disso e você não foi. E você poderia ter tido uma vida muito melhor. A Bíblia fala que as bênçãos do Senhor, elas nos perseguem. Talvez você deixe de ter uma bênção por causa de um sentimento tóxico, ruim, que você se adaptou a viver com ele. Então hoje, em nome de Jesus, hoje eu quero te incentivar a largar esses sentimentos ruins. Se analisa. Começa a pedir. Eu um tempo atrás, não foi esses dias não, eu pedi ao Senhor: Pai, o que existe ainda dentro de mim que ainda não te agrada, que ainda não me torna semelhante um pouco mais a Cristo? O que há dentro de mim? Quais os sentimentos tóxicos que vêm me matando aos poucos? Que existe dentro de mim, que ainda precisam ser mudados, que ainda precisa ser lapidado, que eu preciso ainda ser liberta. Porque se a gente sempre caçar, colocar luz ali, a gente sempre vai encontrar alguma coisa. E aí, o Senhor começou a me mostrar um monte de coisa. E eu comecei a ver. Um deles foi a inveja. Senhor, eu falo pra vocês porque Jesus me libertou disso. Hoje em dia eu consigo celebrar a vitória do meu amigo, a vitória do meu próximo. Quando alguém tem uma boa notícia, hoje eu consigo me alegrar. Hoje eu consigo me alegrar com a vitória do próximo, com a bênção do próximo. Isso enche meu coração de alegria. Só que antes, meu querido, eu não conseguia. Antes eu ficava remoendo aquilo e ainda culpava a Deus, eu ainda culpava o Senhor.
Eu ainda falava com Deus. Por que você não fez isso ainda na minha vida? Por que você ainda não fez isso acontecer na minha vida? Na vida de fulano, de ciclano, de Bertano. Tá acontecendo, mas na minha vida não tá. Por que você tá fazendo isso comigo? Eu ainda jogava pra Deus algo. Tava errado. Existe um tempo. Eclesiastes 3 fala isso, que existe um tempo para todas as coisas. Ainda não tinha chegado o meu tempo. Mas eu sei que as coisas de Deus acontecem no tempo certo, no tempo oportuno pra minha vida. Pra minha vida. Pra sua vida tem um tempo, pra minha vida tem um tempo. Ok? Então eu queria falar isso com vocês. Isso é muito poderoso, porque nós somos amarrados. Nós vivemos em condições que nós não precisávamos viver. Nós poderíamos ser muito mais livres do que nós somos, no que nós achamos que somos. Mas Deus tem uma liberdade muito maior para te dar. Deus tem uma liberdade muito maior para te dar. Então a gente tem que admitir nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E eu ficava, quantas vezes eu ficava me perguntando: quando que isso vai acontecer comigo? Quando que isso vai acontecer comigo? Quando que isso vai acontecer comigo? Eu quero dizer, quando esse sentimento entrar na sua boca, quando esse sentimento entrar, esse pensamento entrar dentro de você, você começar a pensar nisso, eu te convido, abra a tua boca e diz assim: eu sou feliz e eu fico feliz por... Aí você diz o nome da pessoa. Se você acha que fulano tá vivendo algo que você ainda gostaria de viver, e você vem com aquele sentimento e aquele pensamento, diz logo, libera essa palavra, pensa assim: eu fico feliz por fulano, eu fico feliz. Deixa esse sentimento entrar dentro de você, o sentimento de felicidade pelo próximo, de alegria, de saber que ele conquistou e reconhecer que fulano correu atrás, estudou. Às vezes a gente quer as bênçãos do próximo, mas a gente também não admite que ou o quanto ele correu atrás, ou o que ele fez para chegar onde ele chegou, ou o que ele fez para ele chegar no lugar onde ele tá. A gente quer o resultado, mas a gente não para olhar a corrida do outro. Não paramos pra... Às vezes a gente quer ser como Paulo, quer ser como Pedro, mas a gente não quer sofrer o que Paulo sofreu. A gente não quer sofrer o que Pedro sofreu. Paulo morreu decapitado, Pedro morreu de uma cruz pregado de cabeça para baixo. A gente quer o resultado, mas a gente não vê a jornada. A gente não vê a jornada do outro. Então, eu te convido, quando vir esse sentimento, a Bíblia fala que a gente deve combater o mal com o bem, não o mal com o mal, não o bem com o bem, mas é o combater o mal com o bem. Então, quando vir esse sentimento e esse pensamento, você decida, é uma decisão. Pense assim: eu fico feliz por fulano, eu fico feliz por ciclano. E pense assim, que se Deus fez na vida dele, Deus é poderoso. E Deus, do mesmo jeito, pode também fazer na sua vida. Se Deus fez na vida de fulano, de quem quer que seja, Deus também pode agir na sua vida, querido. Deus pode agir da mesma maneira da sua vida. E eu quero aqui dar um testemunho pra vocês da minha vida. Da época que eu sentia inveja. E eu vou contar esse testemunho meu. É algo que eu vivi, a minha experiência. Teve uma vez que eu, assim, não sei se vocês sabem, mas eu tenho um vídeo de testemunho no meu canal. Teve uma vez, eu fiquei 5 anos sozinha, tá bom? Eu fiquei 5 anos sozinha, sem nada. Quando eu me desfiz do meu último relacionamento, eu decidi assim que eu não queria mais me envolver com ninguém. Eu ia ficar sozinha, viver pra Deus. Tirei esse tempo. Então sim, eu fiquei 5 anos sozinha, sem nada, sem conhecer ninguém, sem me relacionar com ninguém, de nenhuma forma. Eu fiquei sozinha mesmo, tá bom? Porque tem pessoas que falam assim: eu tô sozinha não sei quanto tempo, mas ficou com um monte de gente e tal. Eu não. Eu decidi e eu me separei pra Deus mesmo e fiquei 5 anos sozinha. E por muitas vezes, eu escutei muitas vezes, eu ainda sendo nova, as pessoas ficavam falando pra mim assim: será que você vai namorar? Será que você realmente vai conhecer alguém?
porque eu tinha ficado esse tempo sozinha. Mas as pessoas não entendiam que isso foi uma decisão minha. Foi uma decisão minha. Apareceram pessoas sim interessadas, mas isso foi uma decisão minha, porque eu queria me separar, porque eu não queria mais ficar de relacionamento em relacionamento, mas eu comecei a buscar em Deus e esperar a pessoa que, sim, eu creio que Deus escolhe uma pessoa que tem um propósito parecido com o seu, e eu acredito que Ele é conhecedor de tudo. Então eu creio sim, nós escolhemos, mas Deus sabe quem a gente vai escolher. Então eu cria nisso, eu creio. E eu acreditei, eu fiquei 5 anos sozinha. E minhas amigas, tudo tava solteira também. Só que aconteceu, elas começaram a conhecer. Hoje são maridos delas. Mas elas começaram a conhecer eles. Na época, assim, elas conheceram eles. E elas ficavam, né, foram começando a me deixar um pouquinho de lado, né, e eu senti um pouco isso. E elas começaram a conhecer pessoas. E aí, o que isso poderia gerar dentro de mim? Poxa, elas estão conhecendo, né, eram pessoas legais. Hoje são maridos dela, eles formaram família, coisa mais linda, fui no casamento delas, lindo. Mas isso começou a gerar uma falta, né, gente? Porque a inveja, ela começa a dar comparação, né? Ela começa a dar comparação. E quando eu descobri que elas começaram a namorar, eu sabia que elas estavam em época orando, né? E elas começaram a namorar. E eu fiquei eu fiquei feliz, mas eu tenho que admitir com vocês que eu cheguei pra Deus e falei, nossa, e eu, né? A gente faz isso, né? Eu admito isso pra vocês, gente. Eu fiz isso. Eu falei, Deus, só falta eu agora, né? Tá todo mundo namorando, tá todo mundo... É um exemplo bobo, mas eu quero mostrar pra vocês, é uma realidade minha. E não é só minha, não. É a realidade de muitas mulheres por aí, tá bom? De homens também, mas mais mulheres. E aí eu fiquei nessa. Eu comecei a sentir esse sentimento ruim. Comecei a me comparar. Só que o que aconteceu? Quando eu reconheci que aquele sentimento de comparação virou inveja, eu corri pra Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero sentir isso. Porque eu amava minhas amigas. E eu queria que elas fossem felizes. Entende? Eu queria que elas fossem felizes. Eu queria ir no casamento delas. Eu queria isso. Só que eu também queria pra mim, como qualquer outra pessoa que deseja. E aí eu fui e entreguei isso pra Deus. Fiz exatamente isso aqui que eu tô falando pra vocês. Entreguei pra Deus, assim, eu tô me sentindo assim, assim, assim. Por que eu tô sentindo isso? Eu não quero me sentir assim, me liberta desse sentimento. Eu trouxe consciência. Eu trouxe consciência. E aí, teve um dia que uma dessas minhas amigas, a Cissa, amo ela, é uma querida, hoje tá grávida. E eu lembro que o marido dela, na época, namorada, ele chegou pra mim e pra uma outra amiga nossa e falou que ia pedir ela em casamento. Nossa, ali eu tive certeza que eu fui curada, porque quando eu senti a inveja, a comparação, quando eu senti a comparação, eu fui correndo pra Deus, porque eu não queria sentir aquilo, porque eu amava as minhas amigas. E eu queria ver elas felizes, e eu fiquei tão feliz, mas a gente fica naquele, e eu, Senhor, né? E fui eu. E nesse dia, eu fiquei tão feliz por ela. Foi lindo o pedido de casamento, foi lindo. E eu pedi, eu ajudei no pedido, foi lindo, na igreja. A gente sabia de tudo, tava tudo esquematizado. E aí, então, naquele dia tudo aconteceu. E depois que acabou, a gente teve um momento de oração. E então, eu fui bem sincera com Deus. Eu sempre gostei de um coração sincero, de ser sincera com o Senhor. E eu falei com o Senhor. Eu falei assim, Senhor, momento de adoração, eu sozinha. Eu comecei a orar baixinho. E comecei a orar a Deus. Eu falei assim, Senhor, porque, gente, a gente passa 5 anos sozinha, mas a gente sente só. A gente sente solidão. A gente sente falta de um carinho. A gente sente falta de um abraço.
de alguém que a gente se sente protegida. Principalmente nós mulheres, nos sentimos mais protegidas quando a gente sabe que tem um homem ali do seu lado para te proteger. Afinal, esse é o papel do homem. E eu sentia essa falta. 5 anos sozinha, sem nada, sem ninguém, eu sentia falta assim, não nego. Mas não achava pessoas que, sabe? Eu sentia no meu coração que era pessoa de Deus pra minha vida, que poderia ser uma pessoa. E ali eu fiz uma oração. E nessa oração eu falei que, Senhor, hoje eu vejo que eu não tenho mais esse sentimento, porque eu não me senti mal, não senti inveja, não senti comparação. Naquele dia eu celebrei. Celebrei, a gente fez uma festa. Foi lindo o noivado dela. E a gente celebrou. Só que sabe o que aconteceu? Naquele dia, eu tive uma conversa muito sincera com Deus. E além de ver que aquele sentimento ruim, Deus tinha me libertado dele, eu falei com o Senhor assim, Senhor, eu fico tão feliz pela minha amiga. Comecei a abençoar ela, orando, abençoando. Só que Deus me levou a um desabafo. E eu comecei a falar com Deus, Senhor, eu me sinto só. Eu sinto falta de ter alguém. Mas eu sei que eu tenho uma promessa. Eu sei. Porque há anos atrás o Senhor me fez a promessa de que o meu marido ia cumprir juntinho o propósito de Deus comigo. E eu sabia da minha promessa. Só que a gente quer que aconteça com a gente. E aí Deus chegou pra mim e falou, calma, vai chegar. E eu senti aquela paz. Logo depois do mesmo culto, Deus usou essa minha amiga que ficou noiva pra falar comigo. E ela me levou lá do lado de fora. Hoje eu conto isso pra ela, ela fala, é mesmo, viu? Eu falei isso, eu falei, foi. E ela me levou do lado de fora e ela falou pra mim, olha, Deus manda falar pra você algo. Não é mais tempo de você andar só. Deus vai colocar alguém na sua vida. E o que aconteceu? Minha amiga casou. E eu já tinha conhecido meu marido, vocês acreditam, gente? Veio pandemia, veio um monte de coisa. E hoje sou uma moça casada, muito bem casada, graças a Deus. Mas eu quero dizer pra você uma coisa. Com o meu testemunho. Tem ele completo lá no meu canal. Se você quiser ver, tem um link aqui na bio. Você vai lá ver que eu conto com detalhe como tudo aconteceu. Mas eu quero dizer pra vocês que eu venci a inveja. E o que Deus fez na vida da minha amiga, Deus também fez na minha. Assim como eu sei que o que Deus fez na minha vida, Deus também pode fazer na sua. Porque Deus sabe, Deus conhece, Deus sonda os nossos sentimentos, o nosso coração e os nossos pensamentos. Deus sabe, Deus conhece. Deus conhece. Então, eu depois dessa profetada que eu levei dela, tudo que ela falou que ia acontecer, aconteceu. Ela é muito usada por Deus. E eu vivi tudo que ela falou, tudo que Deus usou ela pra falar pra mim. Deus mandou me acalmar, eu me acalmei, né? Naquele desabafo que eu fiz com ele, celebrei com ela. E vocês acreditam, gente, que ela casou em junho 3, foi? Isso. Junho, julho, agosto. Isso mesmo. Em agosto, o meu marido pediu pra a gente orar. E algo veio no meu coração pra dar uma chance. Vamos orar, né? Aí a gente orou, namorou. Quando a gente namorou, ele já chegou pra mim e disse, olha, é com você que eu quero casar. E realmente a gente casou. Não, quando é de Deus, acontece. Mas o que eu quero te dizer? Tenha ânimo. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Tudo aquilo que a gente faz de sacrifício, além que a Bíblia pede,
Deus nos honra muito mais. Deus nos honra muito mais. E eu tenho sim testemunho de relacionamento, posso te dizer. E hoje eu posso te dizer que se eu tô fazendo essa live, é porque muito meu marido me incentivou. É porque ele fala pra mim, cria um canal. É porque ele me ajuda em relação a isso. Se hoje eu tô aqui pra falar pra vocês, é que ele viu o potencial em mim. É porque muito antes de eu saber, ele já mexia com a internet e tudo que eu sei hoje aqui do Instagram, dessas coisas de grupo, de YouTube, essas coisas assim, foi porque ele me ensinou. Ele me ensinou. Porque ele já sabia, quer dizer, Deus já estava ensinando a ele, porque Deus sabia que no futuro a gente ia casar e ele ia me ajudar a tudo isso. Porque ele sempre gostou. Então quer dizer, tudo que eu faço, meu marido faz também. Ele me incentiva. Ele vê potencial em mim. Ele me ajuda. Mas por quê? Porque quando Deus tem um propósito na sua vida, demore o tempo que for, você pode ver fulaninho casando, ciclaninho conseguindo o emprego dos sonhos, fulaninho conseguindo a casa, enfim, seja o que fulano aí que você conhece, conquistas que você também tem desejo de conquistar. Se Deus fez na vida dele, Deus também vai fazer na sua vida. Deus também vai fazer na sua vida. Deus é o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Tem o poder também de ressuscitar Lázaro. O mesmo poder que Jesus dentre os mortos, que fez Jesus ressuscitar dentre os mortos. É o mesmo Deus que restaurou o casamento da fulana, vai restaurar o seu também. O mesmo Jesus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que ressuscitou Lázaro, fez a filha de Lázaro, fez a filha de Jairo levantar daquela cama. Então, é o mesmo Espírito. É isso que eu quero dizer pra você. É o mesmo Espírito, só que ele faz de maneiras diferentes, de formas diferentes. Mas é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito de ressurreição. A filha de Jairo apenas dormia. E ela foi ressuscitada. Engraçado, porque nas passagens Jesus fala a mesma palavra. Apenas dorme. Quando Marta e Maria chegaram para Jesus e falaram assim, meu irmão morreu, ele, Lázaro apenas está dormindo. Quando Jairo chegou até Jesus e falou, Jesus, minha filhinha está morrendo. Jesus falou para ela, calma, Jairo, ela apenas dorme. Calma. Jesus apenas dormiu. Mas foi o mesmo Espírito de Jesus. Foi o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Foi o mesmo Espírito, quer dizer que se ele fez na vida dela, ele também vai fazer na sua. Se ele fez na vida de fulano, ele vai fazer na sua. É o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que abençoa fulano é o mesmo Espírito que também vai te abençoar. O Espírito que abençoou a minha amiga, as minhas outras amigas, na vida delas espiritualmente, é o mesmo Espírito que atuou na minha vida. E elas foram no meu casamento. E sabe o que acontece? Eu fui no delas e eu celebrei. E elas também celebraram no meu. Quando a gente ama a pessoa, quando a gente tem um carinho por ela, a gente celebra as conquistas, porque um dia, quando for a sua vez de conquistar, elas também celebrarão com você. Então celebre as vitórias do teu próximo. Não sente inveja, não começa a se comparar porque ele conquistou agora e você ainda não. Celebra com ele as vitórias. Toda vez que uma amiga minha, que uma conhecida minha chegava pra mim e falava pra mim que ia casar, que tinha ficado noiva, eu celebrava e elas ficavam chocadas até com a minha alegria. Teve uma amiga minha que ela chegou pra mim e ela, nossa, eu não imaginei que você ia ficar tão alegre. Eu falei, é isso. Porque quando chegar a minha vez, elas também celebrarão comigo. Isso me faz lembrar, sabe o quê? Da passagem do filho pródigo. Quando o filho pródigo voltou pra casa do pai, ele voltou
O pai parou tudo que ele estava fazendo. E ele poderia repreender aquele rapaz, ele poderia repreender o filho por tudo que fez. Mas o que ele fez? A notícia foi de que ele tinha voltado, era tão grande, tão boa, que ele chamou, ele parou tudo que ele estava fazendo. E ele matou um bezerro e ele começou a festejar, ele fez uma festa. Vamos celebrar porque o meu filho voltou. Vamos celebrar. E o irmão do rapaz que tinha voltado é um ótimo exemplo pra gente também. Ele se comparou, peraí, pra ele você mata um bezerro de ouro? Pra ele você mata um bezerro cevado? E o pai fala, ué meu filho, como assim? Pra mim você nunca fez isso, você nunca fez uma festa. E pra ele que fez tudo isso, você vai fazer? E o pai diz assim, peraí, mas tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é seu. Você poderia ter matado um bezerro, você poderia ter aproveitado com seus amigos, você poderia ter feito uma grande festa. Você não fez porque você não quis. Era seu, você poderia fazer. Mas então o que acontece? Ele se comparou e sentiu inveja porque o pai fez aquela festa e estava celebrando. Isso quer dizer o quê? A gente não precisa sentir inveja. Deus já nos deu tudo aquilo que a gente precisa. Deus já nos deu tudo aquilo que a gente precisa. A gente não precisa sentir inveja porque o outro recebeu. Toma posse do seu, Deus também te deu. E talvez se ainda não se materializou isso fisicamente para você, algo que é físico, que você consegue tocar, talvez seja porque ainda não é tempo, não era o meu. Mas quando o tempo de Deus chega na nossa vida, dele cumprir algo na nossa vida, eu posso te dizer que é maravilhoso. Quando chega o tempo de Deus cumprir aquilo que Ele prometeu na nossa vida, não tem preço. Porque é individual. A bênção que Deus tem pra mim, a diferença do que Deus tem pra você, são propósitos diferentes. É propósito diferente. Então, realmente, se você é solteiro e vê suas amigas casando, se você é casado e vê suas filhas, suas amigas tendo filho, se você tá vendo suas amigas, enfim, seja quem for, seus parentes, não sei, mas pode ser quem for, mas se a pessoa tiver conquistando algo, celebre com alegria. Se preciso for fazer um churrasco, mata um bezerro cevado e celebra a alegria, porque o seu próximo conquistou algo. Por mais que seja algo que você também tem desejo de conquistar, mas tenha certeza que o mesmo poder que fez ele, abençoou ele ou ela para conquistar aquilo, é o mesmo poder que vai fazer você prosperar, que vai fazer você realizar esse sonho. É o mesmo Deus. É o mesmo, Ele não muda, Ele não faz acepção, para um Ele não dá menos, não, Deus não é assim. Então em situações como essas, em vez da gente ficar infeliz, sentimento de inveja, de ciúme, de raiva, nós precisamos aprender a compartilhar a felicidade dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Nós temos que aprender e permitir que as bênçãos que eles receberam seja um incentivo para nós, de que Deus continua fazendo, de que Deus continua trabalhando, de que Ele não parou, de que se Ele pode fazer na vida do irmão, Ele pode fazer na minha também. Deus pode fazer na nossa vida infinitamente mais daquilo que a gente pode pensar, imaginar. Muito maior e muito melhor são os planos que Deus tem para a nossa vida. Os planos de Deus, os pensamentos de Deus ao nosso respeito são insondáveis. São insondáveis. A gente não pode medir aquilo que Deus tem para nós. Não tem menção. Então a gente pode acreditar que se Deus fez na vida de cada um deles, Deus também vai fazer na minha. Deus também vai fazer na sua. Se Ele fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Quantas vezes Jesus curou? Quantas vezes Jesus curou? E em cada um Ele fez de uma forma diferente.
Jesus curou tantas pessoas e cada um ele fez de uma forma diferente. Né? Jesus, quando ressuscitou Lázaro, Jesus falou assim: Lázaro, vem pra fora, Deus chamou. Lázaro, vem pra fora. Com a filha de Jairo, ele falou o quê? Talita cumi. Jesus faz de forma diferente. Quando Jesus curou um cego, Jesus cuspiu na areia, né? Fez um lodinho e colocou nos olhos do cego. No outro, quando Jesus quis que o cara levantasse, falou, levanta e anda. No outro, que também era paralítico, Jesus falou assim: os seus pecados estão perdoados. Para cada um, mesmo sendo uma situação, Deus fez de forma diferente. Por que você quer que Deus faça da mesma forma que você, com você? Deus pode fazer a mesma coisa, pode ser o mesmo resultado, mas Jesus pode querer fazer de uma forma diferente na sua vida. Jesus pode querer fazer de uma forma diferente, sabe por quê? Porque é com você. E com você não pode ser igual de Zezinho, de fulaninho, de cicraninho. Com você vai ser de uma maneira especial, só pra você. Tá? Então a gente tem que aprender a interceder pelas outras pessoas, a fim de que elas sejam mesmo abençoadas. A gente tem que orar pelos nossos. Se Jesus fala que a gente tem que orar pelos nossos inimigos, nós temos que orar e abençoar as pessoas à nossa volta. A gente deve orar para que Deus faça por elas o que Deus quer que faça, o que a gente quer que Deus faça por nós. Se eu quero ser abençoada, se eu quero ser próspera, eu vou orar pro meu irmão ser próspero, para ele ser abençoado. Se eu quero as bênçãos de Deus, eu vou orar pro Senhor abençoar a vida dele, para que ele seja grandemente abençoado, como se fosse por mim. Porque o que Deus faz por um, Deus faz pelo outro. Deus não tem acepção. Deus não faz acepção de pessoas. Deus abençoa fulano, Deus também quer te abençoar. Deus também vai te abençoar. Então o que a gente semeia é uma semente. É uma semente. Né? A gente pode semear na vida de alguém com uma oração. Deus pode fazer acontecer com a gente. Não duvide. Eu posso dizer que eu sou a prova viva disso. Deus pode abençoar a sua vida na mesma medida. Você já pensou? Se Deus abençoar você no mesmo tanto que você ora para abençoar outras pessoas, será que se for assim, Deus vai te abençoar? Será? Quando eu conheço alguém assim, porque, gente, não adianta, mulher, todo ser humano na face da terra, principalmente mulher, o homem também, mas principalmente mulher, todo ser humano na face da terra tem o desejo de formar uma família, tem o desejo de ter uma casa, tem o desejo de ter uma condição financeira bacana para poder dar uma vida digna para sua família, para os seus filhos. Toda pessoa, isso é necessidade. Toda pessoa tem dentro de si esse desejo. E é gradativo, porque é uma construção. Primeiro você tem o sonho de conhecer alguém, depois você tem o sonho de casar, depois você tem o sonho de ter filho, depois você tem o sonho de conquistar coisas melhores para poder dar para sua família. E é isso, e vai crescendo. São desejos mútuos que todo mundo deseja. Todo mundo tem esse desejo. Isso é nosso. Deus nos fez assim. Então vamos semear na vida dos nossos irmãos com oração de bênção. Não fica questionando porque fulano tem e você não tem. Desfrute desse momento, né? Precisamos abençoar as pessoas sem medo, Sabe de quê? Que ela passe na sua frente. Que às vezes seja isso. Às vezes você fica com medo de orar para Deus abençoar a pessoa, porque ela não pode ter a bênção primeiro que você. Talvez a gente seja egoísta a esse ponto. Talvez a gente seja egoísta o suficiente a esse ponto de não querer orar para abençoar fulano, porque, né, Deus pode fazer mais rápido na vida de fulano. Pode mesmo. E se a gente tiver esse sentimento, é o que vai acontecer. Talvez a gente tenha medo realmente de orar pedindo a Deus para abençoar a vida dos nossos irmãos, com medo de que aconteça primeiro na vida deles do que na nossa. Talvez seja isso, não sei. Né? Então a gente não deve invejar.
Não deve ter inveja, não deve invejar a aparência, os bens materiais, a educação, a posição social que a pessoa tenha. Não sei, a gente não tem que desejar essas coisas. Se o irmão tem, amém, que Deus venha prosperar 1000 vezes mais. 1000 vezes mais, que Deus, né? A gente não deve desejar nem o estado civil. Nem o estado civil. Se fulano tá casado, se fulano tá noivo, tá namorando e você tá solteiro, não inveja isso não, em nome de Jesus. Vocês vêem o meu exemplo aí. Quando eu comecei a celebrar, verdadeiramente o Senhor começou a agir na minha vida. Não que isso seja um fim, mas que isso é importante para nossa vida, sim. Tá? Isso é importante para nossa vida, sim. Então, e outra coisa também, gente, que eu me lembrei aqui agora. Tem pessoas que invejam os dons e os talentos, tá? Tem pessoas que invejam os dons e talentos. Tem pessoas, uma vez, há muito tempo atrás, eu fazia um curso em que tinha uma mulher no curso. E eu era novinha, gente. Eu tinha o que? 17 anos. E... 17 não. 17, isso mesmo. E a mulher chegou pra mim. Na hora do intervalo, ela chegou pra mim e falou assim... Era uma mulher muito bonita. Ela era muito bonita. E ela chegou pra mim e falou assim... Nossa, Renata, eu invejo a sua beleza. Eu cheguei, eu arregalei o olho pra ela. Falei, quê? Eu invejo a sua beleza. Falei, onde já se viu invejar a beleza do outro? Deus, é porque, né, naquele tempo não tinha esse entendimento, mas, cara, Deus fez cada um, e especialmente de uma forma diferente. Não tem como eu comparar uma pessoa com a outra, sabe por quê? Porque eu só comparo o que é igual. Agora o que é diferente eu não posso comparar. Se Deus me fez totalmente diferente, que nem o meu DNA pode ser copiado, como que eu vou me comparar a outra pessoa? E sendo que, por exemplo, ela era uma mulher lindíssima. Lindíssima. Ela era linda mesmo. Eu achava ela linda. Eu achava, era a minha opinião. Aí ela falou isso pra mim. E ela falou espontaneamente, né? Eu lembro que eu estava me olhando no espelho do elevador. Só isso. E ela falou isso pra mim. Quer dizer, não inveje nem os dons, nem os talentos. Porque às vezes a gente acha que a inveja vem dos bens materiais, do relacionamento. E não é só disso não, gente. Dentro da igreja tem isso. Dentro da igreja tem isso. Tá? Dentro da igreja tem. E muito. Tá, ok? Tem muito. Muito mesmo. Inveja do fulaninho que tá cantando lá em cima do ministério. Aí é os fulanos também, tá? Já vi. Eu estava no meio. Estão lá em cima no ministério, os dois lá em cima em cima lá no, né, digamos assim, no palco ali no altar. E tá os bonitinhos cantando, tá os bonitinhos tocando, tá os bonitinhos pregando, fica se comparando um com o outro. Quem é melhor, uma disputa de quem é melhor. Isso tem inveja dos talentos do irmão. Isso também Deus desaprova. Não agrada a Deus isso, tá? Talvez sua oração não chegue nem no teto. Então vamos orar. Vamos orar e agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelas bênçãos dos nossos irmãos. E para terminar a nossa live, eu queria dizer para vocês que quando a gente tenta persistir com esse sentimento, a gente só perde tempo. É uma perda de tempo, literalmente é uma perda de tempo. A gente desperdiça o nosso tempo sentindo isso. Todos nós temos dons e talentos. Deus nos deu a mala com a bagagem certa, com os itens certos, aqui para nós, nessa terra. Deus te deu a bagagem certa, não se compare. Deus te deu um ministério, Deus te deu um propósito. E o seu propósito vai ser diferente do teu irmão, então não tem comparar o que é diferente. Olha, vou dar um exemplo bobo aqui. Tenho esses dois controlezinhos, ok? Tem esses dois controles. Um é do meu refletor e o outro é da minha fita de LED aqui atrás da minha estante. Eu tenho como comparar eles? Tenho. Sabe por que eu tenho como comparar? Olha só.
Eles são iguais. Vocês estão vendo que eles são iguais? A cor, o segmento da cor, em cada detalhe ele é igual. Em cada detalhe, o botão, olha, no mesmo, eles são iguais. São iguais. Então eu posso comparar. Eu posso comparar que um tá mais amassadinho aqui que o outro. Eu posso comparar. Mas o que não é igual, eu não posso. O que não é igual, eu não posso. Eu posso comparar um telefone com o outro? Posso. Porque eles são iguais. Então eu posso comparar que talvez um tá funcionando a bateria, o outro não tá tão bom. A câmera de um é bom, mas a de outro tá, né? Aconteceu alguma coisa. O que é parecido eu posso comparar porque é igual, é idêntico. Mas eu não posso comparar com o que não é igual. Deus não nos fez iguais. Nós somos diferentes em cada detalhe. Em cada detalhe nós temos algo diferente. A minha unha nunca vai ser idêntica à sua. O meu DNA, as minhas células, meu tipo sanguíneo não é igual ao seu, é diferente. Minha sobrancelha, minha digital, tudo. Eu não posso me comparar. Deus me fez diferente. Todos nós somos especiais aos olhos de Deus. E a gente tem que ver valor nisso. Quando eu encontrei o meu valor, essas coisas não me abalam mais. E todos os dias eu busco em Deus descobrir o que me aprisiona. Em que área da minha vida eu continuo tomando leitinho materno. E Deus vai me mostrando. Então eu quero te convidar hoje, nessa sexta-feira, a você tirar o final de semana para refletir nessa palavra. Eu quero te convidar a pensar, a refletir sobre isso. Tá? Deus tem um plano exclusivo para cada um de nós. É exclusivo. É um plano exclusivo. Individualmente, os dons, os talentos, tudo que Ele nos concede faz parte disso, dos planos dele, para a minha vida, para a sua vida. Tá? A gente pode confiar em tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós podemos confiar, nós podemos descansar. Sabemos que Ele está fazendo na nossa vida, porque mesmo que a gente durma, Ele continua a trabalhar. Ele continua a trabalhar. Ele continua a trabalhar. Ele continua a trabalhar em nosso favor. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, o que os outros pensam de você não é da sua conta. E vice-versa. Nem você tem que se preocupar com as coisas do outro. Tá? O que Deus faz na vida deles, não se meta. Pra gente finalizar, eu lembro quando Jesus está finalizando os seus dias aqui na terra com os discípulos, logo depois da sua ressurreição. Ele ainda não tinha subido aos céus e estava Pedro andando com Jesus. E Jesus começou a falar do fim de Pedro e Pedro entendeu como que seria o fim dele. E João estava vindo atrás. E João, ele se dizia como o discípulo a quem Jesus amava. E nada contra, gente, mas eu também me sinto assim, tá? Eu falo muito com meu esposo que eu me sinto muito como João, porque eu me sinto muito, muito preciosa pra Deus, sabe? Como assim? Como se Deus não tivesse mais ninguém, se ele fosse... Me desculpe eu admitir isso, mas eu sinto assim que eu sou a filhinha especial dele, tá? Então, João estava vindo atrás de Pedro e Jesus e eles estavam conversando. Jesus estava explicando para Pedro como que ia ser o fim de Pedro, né? Que Pedro ia passar por muitas situações e que ele ia morrer, né, com dor e tal. E Pedro virou e falou assim para Jesus: e esse aqui? Como que vai ser o fim dele? E Jesus foi bem claro e falou assim, pra mim, na minha interpretação, Jesus falou assim: não se mete, porque esse problema, esse assunto não é pra você. Pouco importa. Na minha definição do meu português, pra mim, Jesus falou assim: pouco importa como ele vai, se liga na sua vida, deixa do outro pra lá. Né? Na minha tradução, no meu entendimento. E pra vocês verem, se até Jesus fala, ó, se liga aqui na sua vidinha e deixa o outro na vida dele. Vive a sua.
Deixa de fulano de quieto. Estão entendendo? Tem maior exemplo que esse? Então, vamos tomar conta aí da nossa vida, vamos orar e abençoar os nossos irmãos. Se ele realizou um sonho que a gente também tem vontade de realizar, vamos abençoar bastante ele, para que Deus também venha nos abençoar e que quando seja a nossa vez, os nossos irmãos possam celebrar conosco. Amém? Deixa eu terminar porque já passou da hora. Eu sempre falo pra caramba, meu Deus do céu. Se vocês quiserem ver o meu testemunho dessa minha parte, minha vida dá um livro, né? Se você quiser ver depois, tem vídeo no meu canal. Tá aqui no link da bio, você pode ver, eu tenho um vídeo explicando como que foi esse meu processo aí. Eu falo todas as minhas promessas que Deus me falou na vida amorosa, como que eu conheci meu marido, como que tudo aconteceu, e tem muita profetada lá que eu recebi que eu conto, tá bom? Então vamos orar? Em nome de Jesus, eu quero que o Espírito Santo venha falar com você nesse momento agora, nessa sexta-feira. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha de encontro ao coração de cada pessoa que está vendo essa live, sendo ela ao vivo, sendo depois dela gravada. Eu quero te agradecer. Te agradeço, Senhor, por tua bondade e misericórdia. Te agradeço, Senhor, que nesse dia as verdades que estão ocultas debaixo do tapete do nosso coração venham ser reveladas. Te peço, Senhor, que em nome de Jesus, nesse exato momento, o Senhor venha trazer luz. Traga luz, Senhor, ao que está oculto, ao sentimento que faz mal no coração dos meus irmãos. Se seja a inveja, o ciúme, a fofoca, a mentira, seja o adultério, seja o que for, traga ao coração. Seja fornicação, não sei. Mas que o Senhor venha trazer à tona, Jesus. Para que eles venham se sentir tocados pelo Teu Espírito Santo. Que eles venham se sentir tocados pelo Teu Espírito Santo e trazer clareza. Que eles venham identificar qual o sentimento dentro deles que faz tão mal que eles já se acostumaram. Traga clareza, traga luz, que eles possam trazer à tona diante do Senhor aquilo que eles identificaram que há dentro deles, que ainda não condiz com uma pessoa que serve ao Senhor. O Senhor é o Deus que faz novo sempre, de novo e de novo e de novo e de novo e de novo. O Senhor faz na nossa vida conforme o Senhor quer. Seja cuspindo na areia, seja perdoando os nossos pecados, seja mandando levantar, seja só tocando em nossos olhos. O Senhor faz na nossa vida. Teu é o querer, Teu é o efetuar. Então, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ser livres desse sentimento de comparação, inveja, de ciúme, em nome de Jesus. Mas que nós venhamos aprender a celebrar com os nossos irmãos e irmãs as suas vitórias, porque a vitória dele é a minha vitória, a bênção dele é a minha bênção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Pai, que nós possamos ser transformados e libertos, dia após dia, de glória em glória, de fé em fé, pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe esse final de semana, que seja bênção, cheio da Tua presença. Eu te agradeço, Jesus, por tudo que o Senhor fez e faz por nós, pela nossa vida e pela vida da nossa família. Em Teu nome eu oro, Jesus. Muito obrigado, Paizinho, por tudo. Quero dizer que nós te amamos e sabemos que nós somos muito amados.
Em nome de Jesus, Pai. Amém. E amém. E amém. E amém. E é isso. Te abençoava a sua vida, eu abençoo a sua vida. Em nome de Jesus, o final de semana se pensa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça... Eita, gente, me confundi. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto. Que sobre você, o Senhor levante o seu rosto e te dê muita paz. Mas muita paz. Mas muita paz mesmo. Em nome de Jesus. Seja muito abençoado. Se você chegou depois, a live vai ficar gravada aqui no Instagram. Logo depois eu vou passar ela pro YouTube, tá? Temos um canal. Você pode entrar no meu grupo do Telegram. Lá eu compartilho várias coisas. No meu grupo do Telegram eu compartilho vídeos no YouTube que eu posto. Compartilho conteúdo de coach também. Compartilho devocional. O que eu sinto de Deus compartilhar com vocês, lá eu compartilho. Tô sempre aparecendo por lá. Então, se você quer fazer parte do nosso grupo no Telegram, fique à vontade, será muito bem-vindo. O grupo tá começando agora, tá? Decidi isso tem pouco tempo. Pode participar também lá do meu canal do YouTube. Se inscrever lá no meu canal, também tá no link da bio, tá bom? Se por acaso você quiser conversar comigo, fique à vontade, mande um direct. Se eu puder te ajudar com alguma palavra, fico à disposição, tá? E é isso, pra mais, continue me acompanhando aqui nas minhas redes sociais. Tá bom, gente? Um big beijo no seu coração. Um final de semana abençoadíssimo. E fique com Deus. Tchau, tchau.